Boa tarde, turma. Estamos de volta com mais uma aula, desta vez uma aula de física. Por quê? Lembramos que na semana passada nós não trabalhamos química. Para a gente concluir o conteúdo da tabela periódica, trabalhamos as duas aulas de química. Então, nesta semana a gente vai trabalhar as duas aulas de física, hoje e amanhã. Na semana passada, nós concluímos o conteúdo de Química e páginas 53 e 54 de Química, nós ficamos com uma atividade. Então, quem não fez ainda, faz essa atividade. A atividade você vai fazer trabalhando os textos e também utilizando a tabela. Então, à medida que você for desenvolvendo as atividades, em alguns momentos vocês já vão precisar trabalhar com a tabela periódica e aos poucos vão se familiarizando com a tabela periódica, porque a tabela é um instrumento de pesquisa, é um instrumento que vai nos auxiliar, então não tem como vocês memorizarem, aprender a tabela toda de uma vez. Aos poucos, à medida que for trabalhando, a gente vai compreendendo a tabela. E agora nós voltamos para a física, que a gente já tinha começado o conteúdo. Lembrando que estamos aqui no capítulo 10, uma continuação do capítulo 10, estamos na página 147. Nós estamos estudando a gravidade, a força da gravidade ou atração gravitacional. Que essa atração gravitacional é a atração feita por uma força chamada de força de gravidade. Então hoje a gente vai trabalhar aqui no item 2 a força centrípeta. Essa força centrípeta, ela também faz parte da atração gravitacional. O que nós vimos na aula anterior foi uma força dos corpos, que uns atraem aos outros, onde a gente tinha como tema que a matéria atrai matéria. Agora a gente vai ver o quê? A força centrípeta. Pelo próprio nome, essa força aqui vai acontecer em movimentos circulares. Movimentos circulares, onde vai ter um centro de atração e o movimento será feito em torno dele. A gente cita, logo no iniciozinho aqui, da força centrípeta, a gente cita aí o que acontece com a atração gravitacional do Sol em relação aos planetas e dos satélites em relação aos planetas também. Então, no caso, o Sol, ele é o centro do sistema solar. Todos os outros astros celestiais, dentro daquele sistema, estão em torno do Sol. O Sol, com sua força de gravidade, vai atrair os planetas, entre eles o nosso planeta, a Terra. Esta Terra, assim como os outros planetas, vão ficar em movimento circular, só lembrando a força centrípeta aqui, ela vai atuar num movimento circular. O movimento circular é aquele movimento que tem uma trajetória repetitiva. Por exemplo, os ponteiros de um relógio, as hélices de um ventilador, uma cadeira de uma roda gigante que faz sempre aquele movimento repetindo a trajetória circular, Então aqui a trajetória ela vai ser circular, uma forma de fechada, De qualquer maneira, uma forma fechada. Aí nós temos o Sol e em torno dele nós temos os planetas do sistema solar. Cada planeta tem a sua órbita, ou seja, a sua trajetória, o seu caminho por onde ele vai passar. Às vezes ele se até aproxima mais um pouquinho do Sol, às vezes distancia mais um pouco, porque a órbita, na verdade, dos planetas, ela não é bem circular, ela é um pouco oval e aí em alguns momentos ela fica um pouco mais distante, em outros mais próximos. Bom, além disso aí, nós citamos como exemplo da introdução o movimento dos satélites. Por enquanto, o autor está falando dos satélites naturais, no caso as luas. Nós sabemos que alguns planetas têm mais de um satélite, mais de uma lua. O nosso planeta Terra
tem apenas um satélite, que é a nossa Lua. Então a Lua fica no movimento de translação em torno da Terra, da mesma forma que a Terra fica em translação em torno do Sol. Lembrando que a Terra passa 365 dias e 6 horas para dar uma volta em torno do Sol. Ou seja, a cada ano o nosso planeta dá uma volta em torno do Sol. Os outros planetas também dão essa mesma volta, só que em tempos diferentes. Aqueles que são mais próximos da Terra em tempo menor do que a Terra, e os mais distantes em tempo maior do que o tempo que a Terra gasta para dar a sua volta. Como os satélites naturais também ficam girando em torno do planeta, eles têm suas órbitas, e o que é que acontece? Essas órbitas também são repetitivas. No caso da Lua, gasta aproximadamente 4 semanas para dar uma volta em torno da Terra, né? Que é o seu movimento de translação, né? O movimento que a Lua faz ao redor da Terra. E aí o que é que acontece? Durante esse movimento, a Lua vai aparecer aquelas fases diferentes. Aqui nós não estamos estudando a fase da Lua, mas eu estou apenas citando que a gente pode medir esse tempo que a Lua gasta de uma fase para outra fase repetida. Por exemplo, de uma lua nova para a outra lua nova, de uma lua cheia para a outra cheia, e daí por diante. Então, gente, essa força centrípeta, ela é uma força que atrai os corpos para o seu centro. Aí depois, no item 3, o autor fala o movimento dos planetas e dos satélites. Mas antes disso, a gente voltando aqui em relação à força centrípeta, né? A gente tem, no caso, uns exemplos aí que o autor cita, um barbante, né? Um carrinho de brinquedo, um barbante, que a criança faz isso aqui. Então, à medida que vai fazendo isso, o carrinho vai girando em órbita, e aquela linha, aquele barbante que vai segurar o carrinho está aplicando uma força. Essa que é a força centrípeta. Sendo que a força aplicada pelos corpos celestiais é uma força gravitacional. É uma força de gravidade. Bom, nós temos o movimento dos planetas e dos satélites, né, como a gente já estava falando aí, isso aqui na página 148. Só que agora o autor vai falar um pouco a respeito dos satélites naturais. Como eu disse a vocês antes, nós temos os satélites naturais e os artificiais. Então, os naturais são os planetas que a gente já está comentando, e as luas, né, que são os satélites dos seus respectivos planetas. Podendo ser, como eu já disse, mais de uma por cada planeta. Agora, além dos satélites naturais, nós temos os satélites artificiais. Especificamente o planeta Terra, que é habitado pelo ser humano. Hoje, com a tecnologia, nós temos os satélites que vão atuar em diversas áreas, né? Entre elas o setor de comunicação. A gente cita aqui o setor de telecomunicação, onde a gente vê aí que um satélite artificial é colocado a uma distância de 40 mil quilômetros da Terra, onde ele vai ficar em órbita, mandando informações para a Terra. Aí são os satélites de comunicação. Então, toda comunicação feita via satélite, ela depende de um satélite que está no espaço colocado pelo homem, né? O homem coloca o satélite para isso. Nós temos também os satélites que trabalham com a meteorologia, informação da previsão do tempo, né? Então, aqueles dados a respeito da previsão do tempo, como tudo aquilo que vai influenciar direto ou diretamente na presença de chuvas, de tempo quente, frio, né? Isso tudo vai depender, é informado através de orientações mandadas por satélites. Então, esses satélites vão tirar praticamente fotografias, por exemplo, de nuvens, etc., deslocamentos de massas de ar, e vai informar
mandar essas informações para os centros de meteorologia. Os centros de meteorologia vão captar essas imagens e reproduzir isso numa linguagem mais comum, mais acessível para ser divulgado para os meios de comunicação, jornais, televisão, rádio, etc., internet, né? Tudo bem. Então, tudo isso é feito com a ajuda desses satélites aí. E eles são, no caso, os corpos que estão sob força gravitacional, porque eles vão ficar girando em torno da Terra, né, para poder captar informações a respeito do planeta Terra. Nós temos um tempo gasto por um satélite, esse satélite que o autor se refere aí, de comunicação, né, que foi o que o autor citou. Eu falei aqui nos satélites de meteorologia, mas o exemplo que o autor traz aí no livro, quando vocês forem estudar, vocês vão ver aí, é um satélite de comunicação. 40 mil quilômetros a distância que ele fica e 24 horas o tempo que ele gasta para dar uma volta em torno da Terra. Ou seja, ele faz a translação dele em torno da Terra num período de 24 horas. Mesmo tempo que a Terra gasta para fazer a sua rotação, né? Lembramos que a Terra tem o seu movimento de translação, que caracteriza os anos, 365 dias e 6 horas, mas tem um movimento de rotação com 24 horas em torno do seu próprio eixo, quando ela roda com um pinhão. E a Lua, nós já falamos, satélite natural, ela tem o seu tempo, né, aproximadamente 4 semanas, para dar uma volta em torno da Terra, que é um movimento de translação. Já no caso dos satélites, com uma velocidade maior do que a velocidade da Lua, ela vai fazer uma volta no tempo menor, em apenas 24 horas. Ou seja, todo dia o satélite faz isso, né? Todo dia o satélite percorre essa trajetória elipse, né, em torno da Terra e mandando as informações para a Terra. Então, esse período que o satélite passa e para dar essa volta, e essa volta é feita numa trajetória que é circular, né? E ele é atraído por uma força gravitacional também chamada de força centrípeta. Então, gente, a força centrípeta que nós nos referimos aqui, ela nada mais é do que aquela força que vai atuar como sendo uma força de gravidade e que em outros objetos, né, é uma força mecânica, né, uma força que atrai um corpo, atrai outro, aí nós sustenta outro, como aí no caso, o autor cita aí o exemplo do barbante que sustenta e segura o carrinho. Quando o barbante quebra, o carrinho tende a seguir em linha reta, porque a trajetória da força centrípeta, ela vai fazer aquela trajetória circular, porque está sempre com uma força de atração voltada para o centro. Aí ela se mantém naquela trajetória. No caso do carrinho, do barbante, quando o barbante quebrar, a criança soltar o barbante, ela vai sair daquela trajetória circular que está e vai para uma trajetória retilínea com um movimento variável. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Amanhã a gente conclui o conteúdo de física. Até amanhã e uma boa tarde para vocês e noite.